na mesma pedra se encontram. Conforme o povo traduz, quando se nasce, uma estrela, quando se morre, uma cruz. Mas quantos que aqui repousam hão de emendar-nos assim? Ponham-me a cruz no princípio e a luz da estrela no fim. Esse poema do gaúcho Mário Quintana é muito bonito, não é? A poesia tem mesmo essa capacidade de nos encantar com a harmonia de seus versos, com a melodia de suas rimas. E essa cadência tem um efeito retórico sutil, mas muito poderoso sobre nós. Ela é capaz de nos convencer, embora inconscientemente, de que o que está sendo dito, por ser harmonioso e belo, é também verdadeiro. Dependendo da situação e da sensibilidade, a predisposição de cada um, esse encadeamento de sons, ao suscitar emoções e dar-lhes protagonismo, pode muito facilmente ludibriar a nossa razão. Um grande número de estudos nos campos da etnografia, antropologia, semiótica e outros têm constatado que uma característica comum entre vários ritos religiosos ao redor do mundo é o uso de sons repetitivos, de fórmulas verbais que se reiteram com ritmo e constância. Os encantamentos, as fórmulas mágicas, as bênçãos, as maldições, os mantras, as rezas, os cantos, com muita frequência fazem uso de palíndromos e aliterações. Um dos trabalhos mais importantes neste campo foi produzido pelo Dr. Fritz Stoll, que então era professor emérito de filosofia na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Em seu livro Normas sem Significado, ele afirma o seguinte em conclusão: o uso ritual dos mantras tem pouco ou nada a ver com seu significado. O que é importante para o seu uso ritual são as características da forma que eles possuem. Significativamente, a coleção de textos bíblicos que costumamos chamar de Antigo Testamento foi, em grande parte, escrita em forma poética. Mas a poesia desse hebraico antigo é muito diferente. Ao invés de som e melodia, métrica e rima, enredo e encantamento, a poesia bíblica trabalha com as conexões entre ideias. Transmite significado por meio das relações que constrói entre frases e palavras. O traço mais importante da poesia bíblica são os paralelismos. Isto é, duas frases postas uma imediatamente após a outra, sem rima, sem métrica,
mas de modo que o significado de uma tem íntima relação com o significado da outra. Em geral, são usados 3 tipos de paralelismo. O primeiro é o paralelismo sinônimo, aquele em que a segunda frase traduz com diferentes palavras o significado da primeira. Um exemplo encontra-se no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Qual é o significado da primeira frase? O que eu quero dizer ao falar que o Senhor é o meu pastor? A segunda frase esclarece isso. Eu quero dizer que Ele cuida de mim como o pastor cuida de sua ovelhinha. Quando eu falo que o Senhor é meu pastor, eu estou dizendo que nada me faltará. O segundo tipo de paralelismo é o antitético. Ele apresenta uma antítese. Nele, a segunda frase faz uma afirmação que se contrapõe à primeira. Um exemplo é encontrado em Provérbios 10. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. O terceiro tipo é o sintético. Neste caso, a segunda frase é um desdobramento, uma ampliação, uma consequência da ideia expressa na primeira frase. Um exemplo nós encontramos em Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Essas considerações são muito importantes para nos ajudar a compreender um pouco melhor a oração modelo que Jesus ensinou a seus discípulos lá nas colinas que margeiam o mar da Galileia. Aquela oração a que chamamos de o Pai Nosso. Isso porque o idioma falado na Judéia do primeiro século era o aramaico, que pertence à mesma família linguística do hebraico bíblico. Portanto, o Pai Nosso reflete as mesmas peculiaridades da poesia bíblica, e o significado de cada uma de suas frases encontra-se no tipo de relação que existe entre elas. O Pai Nosso é registrado por 2 escritores do Novo Testamento, Mateus e Lucas. Lucas, que tinha uma formação mais greco-romana e aparentemente escreve para esse mesmo tipo de público, ele não se preocupa muito com a forma com que registra a oração. Mateus, por outro lado, que aparentemente escreve para judeus, ele é muito fiel às suas fontes. Embora escrevendo em grego, ele preserva os paralelismos dessa linguagem hebraica aramaica. No Evangelho de Lucas, o Pai Nosso é parte de uma perícope em que um dos discípulos pede a Jesus que o ensine a orar. Em resposta, ele então lhe ensina essa oração modelo, o Pai Nosso. Em Mateus, por outro lado, a oração modelo é precedida por ensinamentos acerca dos princípios gerais que, segundo Jesus, deveriam reger a prática da oração. Um desses ensinamentos é particularmente significativo no contexto deste nosso breve estudo. Mateus relata as seguintes palavras de Jesus: Quando orardes, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. A palavra aqui traduzida por vãs repetições é a palavra grega batalogel, que é usada apenas essa única vez em todo o Novo Testamento. De fato, ela não ocorre em nenhum texto grego da Antiguidade. Por isso é difícil saber com precisão qual seja o seu significado. Ela parece ser composta por 2 palavras. A segunda é bastante familiar e deve estar relacionada com o verbo lego, dizer, falar, de onde também provém o substantivo logos,
palavra. Quanto à primeira, alguns filólogos têm sugerido que, por semelhança, é provável que seja derivada da palavra batos, que aliás era também o nome do famoso fundador e rei da cidade de Cirene. O historiador Heródoto, que viveu no século V a.C., faz uma curiosa referência a esse indivíduo. Em sua obra Histórias, no volume 4, ele relata o seguinte: Polinestesto, um notável cidadão de Tera, tomou Fronime e fez dela sua concubina, e com o tempo um filho de fala fraca e gaguejante nasceu para ele, a quem deu o nome de Batos, isto é, o gago, como o povo de Tera e de Cirene dizem. Mas, em minha opinião, um outro nome foi dado ao menino, que o mudou para Batos em sua vinda à Líbia, adotando esse novo nome por causa do oráculo que lhe foi dado em Delfos e do honroso cargo que recebeu, pois a palavra líbia para rei é Batos, e é por isso que a pitonisa o chamou assim em sua profecia, usando o nome líbio, porque sabia que ele seria rei da Líbia. Parece então que a palavra batalogel é uma referência a falar como gago. Talvez seja uma onomatopeia pejorativa para indicar a repetição de sons sem sentido. Portanto, a tradução vãs repetições parece ser suficientemente satisfatória. Quando orardes, disse Jesus, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Desse modo, o que Jesus ensina a seus discípulos é que, na oração, eles deveriam dar primazia ao significado, não aos sons. A lucidez da intenção, não ao ritual mecânico. A prática racional, não ao instável enlevo das emoções. Por isso, para compreender o que Jesus pretendia ao ensinar o Pai Nosso, precisamos olhar não para o efeito sedativo que resulta da repetição de suas melodiosas cadências, mas sim para as ideias que são expressas por meio de sua estrutura poética. A primeira coisa evidente nessa estrutura é sua divisão em duas partes, cujos limites são marcados pelas palavras céu e terra. Aqueles que estão familiarizados com o Pai Nosso em sua tradução para o português, certamente se lembrarão de que, em certo ponto, essa oração reza assim na terra como no céu. Mas isso não é exatamente correto, porque no texto grego, tanto de Mateus quanto de Lucas, a palavra céu vem antes da palavra terra. Uma versão mais correta deveria ser como no céu, assim na terra. Essa constatação é importante porque permite perceber que tudo o que a oração diz antes da palavra céu refere às coisas do céu, e tudo o que ele diz depois da palavra terra refere-se às coisas da terra. Existe já aqui um paralelismo, mas não é do tipo sinônimo. São duas dimensões distintas que não se confundem, mas entre elas existe um certo relacionamento. E esse relacionamento é o objeto central da oração do Pai Nosso. A primeira parte da oração é introduzida significativamente pela palavra Pai. Algumas pessoas diriam que essa não é uma boa palavra para referir-se ao que há de mais sublime no universo. Pessoas que tiveram um pai ausente ou tiveram um pai presente
porém dentro de uma relação conflituosa ou abusiva. Ou ainda, pessoas preocupadas com as injustiças que se praticam em nome da desigualdade de gênero. Talvez essas pessoas formem em sua mente uma imagem muito diferente daquela que Jesus pretendia expressar. Palavras da antiguidade precisam ser lidas à luz do significado que tinham naquela época e não dos conceitos e valores atuais. Numa sociedade, como era a do primeiro século, em que se cultivava a memória tradicional de tribos e clãs lideradas pela figura idealizada de um patriarca, a palavra pai certamente suscitava a imagem de uma pessoa sábia, justa, boa, misericordiosa, provedora, sempre confiável, honrada e venerada. A imagem desse pai de todos os que pertenciam ao clã, pode-se presumir, inspirava também sentimentos de segurança e confiança, de pertencimento e orgulho, de familiaridade, mas também de reverência e respeito. Todo esse complexo cultural, formado por conceitos e sentimentos que haviam sido cristalizados ao longo de muitos séculos, é habilmente resumido por Jesus na primeira frase da oração: Pai nosso que estás nos céus. Deus é Pai, ensina Jesus. E Ele é nosso Pai. Mas está muito acima de todos nós. Ele habita nos céus. Expressa-se desse modo o conceito de um Deus pessoal e presente, mas também de um Deus transcendente. A segunda frase é construída na forma de um paralelismo sinônimo cruzado. Tudo o que foi dito na primeira é dito na segunda, mas com outras palavras e em ordem inversa. Pai Nosso corresponde a teu nome, e que estás no céu corresponde a santificado, isto é, separado, distinto, sublime. As duas frases seguintes também formam um clássico paralelismo sinônimo. As profecias das Escrituras hebraicas há muito tempo já anunciavam a vinda do reino de Deus. Mas não havia consenso quanto à natureza desse reino tão longamente esperado. Sob o jugo do domínio romano, muitos ansiavam pela restauração da Judéia como um reino politicamente independente, administrativamente autônomo. Mas na oração modelo, Jesus revela ter uma compreensão totalmente diferente acerca do que seja o reino de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Temos aqui mais uma vez um paralelismo sinônimo. Ao verbo venha corresponde o verbo seja feita. E ambos são usados como sinônimos. Venha, torne-se realidade, seja feito. E a expressão teu reino corresponde à expressão tua vontade. No grego, isso é bem mais evidente. El teto corresponde a gineteto e Re Basileia Su corresponde a To Telematsu. O ensino de Jesus não poderia ser mais claro. O reino de Deus se estabelece na medida em que as pessoas se submetem à vontade de Deus. Mas qual seria essa vontade de Deus? A
resposta a essa pergunta é dada no próprio Evangelho de Mateus. Ele relata que um certo doutor da lei, portanto, um homem versado nas Escrituras, um profundo estudioso da vontade de Deus, certa vez perguntou a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Em outras palavras, qual é, de fato, a vontade de Deus? E Jesus, candidamente, lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não se trata, portanto, de uma nova organização política, mas de uma nova atitude ética. Para Jesus, o reino de Deus existe onde as pessoas se tratam do mesmo modo como desejam ser tratadas. Assim é no céu, assim deveria ser na terra. Com essas palavras, céu e terra, Jesus faz a transição da esfera divina para a esfera humana e introduz a segunda parte do Pai Nosso e prepara o caminho para a apresentação do seu tema, que é um só, mas apresentado por meio de 3 paralelismos. O primeiro é sintético. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Há aqui uma relação de causa e efeito entre a primeira e a segunda frase. A realidade afirmada na primeira, para ser realizada, depende do que afirma a segunda. O pão é nosso, mas quem o dá é Deus, que é Pai de todos e que a todos ama igualmente. A aceitação desse ensinamento implica no cultivo da humildade e no uso fraterno da propriedade. O segundo paralelismo também é sintético. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos a nossos devedores. Aqui também há uma relação de causa e efeito, de proporcionalidade entre a primeira e a segunda frase. Se a misericórdia é de vital importância para mim, ela também o é para o meu irmão. E se a quero para mim, deverei oferecê-la também a ele. O terceiro e último paralelismo é do tipo sinônimo. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não cair em tentação equivale a livrar-se do mal. A oração encerra-se aqui, mas é muito significativo que Jesus logo em seguida diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Evidentemente, a tentação de que Jesus está falando é a de tratar os outros com egoísmo e descaso, e não do modo como nós gostaríamos de ser tratados. Se estamos cansados das mazelas deste mundo e ansiamos pelo reino de Deus, se queremos nos livrar do mal, precisamos resistir à tentação de sermos, em nossas relações sociais, reprodutores do mal que não queremos. Se temos essa compreensão e essa disposição, podemos então orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. O Pai Nosso não é um texto religioso no sentido estreito da palavra. Não é uma cantilena para sedar as dores da alma. É sim um texto reformador, programático, que propõe o desenvolvimento, a transformação da sociedade com base numa nova ética. É um texto que tem olhos para o outro, para uma sociedade mais sensível, fraterna, igualitária e bondosa. Há nesse texto, é bem verdade, a humildade de quem crê em Deus, mas também a coragem e a determinação de agir, de promover aqui na terra os princípios do céu.